E nós vamos ouvir um áudio, que é uma troca de mensagens entre o Ayrton Vieira, que é o juiz instrutor que trabalha no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e o perito criminal, o Eduardo Talhaferro. Não, viu? É que é muita coisa. Eu acabei não colocando tudo, que eu coloquei outras coisas que falavam mais de um 4-2 do que isso. Que foi o que ele pediu, né? Mais um 4-2. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou ir esses três. Como eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, por isso eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Porque aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam. Ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Mas o que tem é mais que... Eu altero. O que tem é mais que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. Concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, é evidente, mas o que você disse, o que já tem é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. E pode ter certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe, que só a gente aqui não encontra, não sei o quê. Difícil, viu? Difícil. Mas enfim, vai. Se você puder quebrar o galho aí, alterar, por favor. Porque senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Obrigadão. É o juiz-chefe do gabinete do Moraes, esse Ayrton Vieira. Isso, essa troca com o perito criminal. Então, nós estamos vendo um juiz instruindo o sujeito que produz a prova para ficar de acordo com o que o juiz, sua excelência, no caso do... O que ele acha. O que deve ser. Juiz instruindo como a prova tem que ser apresentada. Nossa vida! Ele primeiro condena, aí depois você vai atrás da prova. Não foi isso que o Supremo usou para invalidar boa parte da Lava Jato? Foi. E olha que naquele momento, sejamos justos, o então juiz Sérgio Moro conversava com o procurador, que são conversas que podem acontecer. Não, aqui é uma instrução para quem está fazendo a prova. É um investigador ali, né? Não ficava mandando produzir prova, não. Não é isso aí, é bem diferente. Poxa... momento... É um escândalo que está acontecendo. Me chamaram para fazer uma coisa, que era para ser perito no STF, depois, quase em cima da hora, me jogaram para o TSE, entendeu? E lá eu atuava como chefe de gabinete da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, a famosa ED, que era um gabinete responsável em fazer análises, monitorar a situação de redes sociais, da situação, da condição política daquele momento, entendeu? E eu cheguei para poder assumir esse gabinete e, junto com uma equipe, tá ali, vendo o certo e o errado. Foi para isso que eu cheguei lá, tá? Depois de um episódio triste e não real que aconteceu em 2023, onde tentaram e ainda tentam denigrir a minha imagem, e isso com o tempo eu vou provar, tá? Com relação ao tiro, ao disparo, as coisas, vou provar que não foi nada daquilo, que aquilo foi uma armação para que eu fosse derrubado, entendeu? É uma tentativa de atingir Moraes, mas não atingiu ele, atingiu a um pobre coitado, um simples cidadão brasileiro. E a partir dali meu nome começou a surgir em tudo que é lado, em tudo que é lugar, dizendo como eu fosse, entre aspas, o cara que executava tudo, entendeu? O braço direito de Alexandre de Moraes. E a realidade não é essa. Eu não era mais nem menos que um servidor, óbvio que um cargo um pouco mais elevado, que é um chefe de gabinete, e estava ali sobre as ordens de Alexandre de Moraes. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. E dali para frente é toda a história que o povo conhece aí, né? Demandas judiciais, perseguido pela Polícia Civil, Polícia Federal, Alexandre de Moraes, o vazamento daquela conversa minha entre o magistrado Ayrton Vieira, que na verdade nunca se atentaram ao conteúdo da conversa, e sim ao fato de quem vazou. Não importa quem vazou. Não importa. Importa o que está ali dentro, entendeu? E assim, foi totalmente desviado e vieram para cima de mim. Foi tudo isso que aconteceu e é o que está acontecendo até hoje. E agora, graças a Deus, não estou totalmente protegido, porque vocês sabem como funciona, mas eu vim para cá, já tinha planos, independente desse trabalho ou não, de vir para cá, estou aqui
Pode ser que eu não continue aqui, que eu vá para outro lugar, porque esse homem é um ser complicado, ele é um narcisista, ele é um tirano, entendeu? E ele não tem limites para chegar no seu objetivo. Então hoje eu estou aqui e amanhã eu posso estar em outro lado, mas graças a Deus, protegido por boas pessoas. Eu me senti usado pela seguinte coisa, né? Eu fui convocado, né, para poder fazer um trabalho e, na realidade, o trabalho, não é que o trabalho fosse outro, mas o trabalho ele estava sendo feito, sendo pedido com um viés político, entendeu? Direcionado, e isso não me agradou, não me agradou. Só que assim, o povo me tortura muito, o povo me critica muito, né? Não são todos, viu? Eu vou dizer que é uma minoria. Eles me criticam dizendo, mas você fez, você não sei o quê. Primeiro, eles não sabem o que eu fiz, entendeu? Primeiro, eles não sabem o que eu fiz. Segundo, se estando longe de Moraes é um problema, é um risco, imagina estando próximo ao Moraes. Então, em alguns momentos, a gente tem que se fazer de equipe, rir, brincar, atuar, para quê? Para a gente estar se munindo de uma coisa que eu sabia que lá na frente seria útil, seria usado, e eu podia tentar, de uma forma ou de outra, mudar um pouco a história. Então, não quer dizer que eu concordava com os atos dele, entendeu? Eu simplesmente fazia, óbvio que com muita cautela, eu posso garantir que meu trabalho não teve qualquer viés político, não teve inclinação e não teve nada que prejudicasse as pessoas. Entendeu? Isso eu provo, vai ser mostrado no momento oportuno, mas foi um trabalho pedido a ele, direcionado. Sim, me senti, de fato, usado, mas infelizmente eu não tinha como sair dali estando ao lado do tão grande e poderoso Alexandre de Moraes. Não se inventam provas. Se provas foram inventadas, essas provas foram inventadas por ele após o relatório emitido pela ED. Quero deixar bem claro aqui que o pessoal do gabinete da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação não era a favor. Eles sabiam que estava errado, eles sabiam que não era legal, eles não estavam confortáveis, eles se sentiam ameaçados, eles se sentiam assustados, e eu, como um líder, não podia deixar esse povo sozinho. Não podia deixar sozinho. Entendeu? Muitas vezes, de fato, foi feito coisas que, fala, não dá. Você deu o próprio vazamento ali, a conversa minha entre Ayrton Vieira, em que ele fala, o ministro quer isso, o ministro quer aquilo. E eu respondo com relação à Revista Oeste. Não tem nada de criminoso ali. O que tem ali são matérias jornalísticas. Então, Ayrton Vieira, não com intenção maldosa, mas sabendo como é o chefe, falou, cara, usa a sua criatividade. Só que assim, você falava em termos descontraído, porque se a gente fosse ser turrão, sofrer, expressar, a gente não vivia. O trabalho já era muito tenso, a gente era muito pressionado. Então a gente tinha que, pelo menos, dentro da desgraça, tentar descontrair. Então, aqui, isso prova, aquele áudio prova a forma, sabe, como eu trabalhei. Não tem invenção em relatório, não tem maldade em relatório, não tem. Óbvio que tem, de fato, sim, um direcionamento para a direita. Tem sim, mas não tem criminoso. A AED não trabalhava de forma criminosa. Todos os servidores que estavam lá eram servidores que estavam trabalhando sem querer, daquela forma. Mas, como eu e eles, da mesma forma, não tínhamos outra opção. Sob pressão, então, né? Eu acabo entendendo. Exatamente. Sob pressão, né? Exatamente. Quem vai em desencontro, quem vai contestar a ordem de um ministro? Ninguém. Muitas vezes saia quebra-pau dentro da assessoria. Quebra-pau mesmo. De gente, eu não vou fazer, eu não sei o quê. E eu me vi numa situação, porque eu era o elo entre eles e a presidência, né? A presidência que eu digo do TSE. E assim, eu era cobrado de um lado, eles não queriam fazer do outro. Eu me sentia desesperado. Então eu tive que, muitas vezes, tomar rédea. Um caso que eu tomei a rédea é o caso das certidões dos presos de 8 de janeiro. Ninguém queria assinar aquilo. Apesar de ter vindo tomar a decisão do ministro, que não foi nada ilegal, para que a assessoria fizesse, o STF, sim, está dando uma ordem a um tribunal que está inferior a ele, a gente tinha que cumprir. Mas o pessoal tinha medo. Então, eu como homem, como cidadão, remando junto com eles, falei, podem assinar, eu vou assinar todas juntos com vocês. Porque se algo acontecer a vocês, vai acontecer comigo. Nós estamos juntos nesse barco. Sim, existia a ordem, sim, existia a forma do jogo, mas ela não era passada diretamente de Moraes a mim, e sim de pessoas, de fato, muito próximas a ela. Falei com ele algumas vezes, sim, sabia qual que era o direcionamento dele, mas existia assim, um direcionamento de como deveria ser feito e o que deveria ser feito, entendeu? E existia até nomes
Eu não vou dar muito detalhe, eu não posso dar muito detalhe. Não foi a mim dada uma missão, entendeu? Alvos tinha, eu não posso falar neste momento, mas eu não posso te dizer como eu vou te falar o que era essa missão, conversa entre os dois, mas assim, depois de tudo que aconteceu, presume-se que a missão era eleger quem está eleito. Alguém que mandou foi ele, discutivelmente foi ele. Eu não posso dar maiores detalhes, na verdade ele sempre mandou deletar todo o conteúdo que a gente conversava em grupos, ou em conversa entre pessoas, e eu não fiz isso. Não fiz isso. Ele que você diz é Não o só eu. ministro? Alexandre de Moraes. Eu não fiz isso, e como muitas outras pessoas que estavam bem próximas a mim também não fizeram. Não fizeram. Aos meus olhos, foi feita uma perseguição e uma destruição da imagem da direita no cenário político dentro das eleições de 2022. Era feito dessa forma mesmo, entendeu? Não desagradou, vai pro chão. Começou alguma coisa nova, sem ninguém saber. Pessoal, tem isso aí, corre lá e vê. Derruba. Deixando bem claro que a ED não derrubava nada, ela só emitia relatório que ia para as mãos do ministro e seu gabinete de instrutores para que eles emitissem a decisão judicial disso, entendeu? Uhum.